irmãs, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. É com muita alegria, muita felicidade que nós estamos aqui, mais uma vez reunidos. Aos nossos amigos internautas, também as nossas boas-vindas. E, como sempre, a gente tem os recadinhos da casa, alguns já sabem até de cor, mas outros não sabem, então a gente repete, né? A Casa do Caminho Santana tem palestras às segundas, terças e quintas, às 20 horas, às quartas-feiras às 14, aos sábados às 15 e aos domingos às 10 horas da manhã com evangelização infantil. E todos esses dias, quem quiser conversar, receber orientação, ter uma informação a mais, basta vir meia hora aqui à casa e solicitar para passar pelo plantão. Então a pessoa treinada estará aqui pronta para atender. Às sextas-feiras nós não temos palestras, nós temos um trabalho especial que é o atendimento e apoio aos dependentes químicos. Isso é coordenado por Paulinho e sua equipe. Né? E às 9h15, todas as sextas-feiras, quem precisar é só vir aqui ou trazer uma pessoa que necessite desse trabalho. Quanto às obras sociais, então fica aqui o nosso convite, porque como disse o André Luiz, que eu lembro, né, que ele fala que a gente tem que ser muito coerente naquilo que a gente aprende, com o nosso comportamento, com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente aconselha, com os nossos atos e, principalmente, coerente na caridade que aprendemos e na caridade que praticamos. E a Casa do Caminho Santana, ela oferece algumas oportunidades para quem quiser vivenciar essa atividade. Todo segundo sábado de cada mês, a área social, que é dirigida pela Jacida, faz a distribuição de 62 cestas básicas para famílias assistidas. Nesse dia, além disso, é servido um lanche, refrigerante e também é dado uma palestra e passes. Quem quiser conhecer, é só vir nesse dia ajudar, que será muito bem-vindo. Nesse dia também, nós damos, através de um grupo de voluntários que são coordenados pelo nosso amigo Sidney, um trabalho de apoio jurídico a essas famílias. Então, gratuitamente, elas também, se tiverem algum problema, são assistidas. Todos os sábados, a partir das 17 horas, um grupo de voluntários aqui da casa também sai para distribuir lanches, refrigerantes, chá e na época fria chocolate e também, quando temos cobertores, aos moradores de rua, ali nas mediações da estação Tietê, no Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho também, quem quiser conhecer, participar, é só vir aqui na casa e junto com o grupo. Eu esqueci de falar, as terças-feiras, que é o dia de hoje, a palestra é especial, dedicada principalmente aos dependentes químicos e às pessoas com algum tipo de depressão. Sobre os alimentos, a gente continua com a campanha que nós podem trazer aquilo que vocês puderem trazer, porém nós estamos necessitando muito no momento de leite em pó para nós darmos para as nossas crianças. Então quem puder trazer, nós agradecemos. E também no mês de outubro nós vamos fazer o recadastramento de todas as famílias e nesse dia, quem tiver uma pessoa que necessite, basta vir aqui dia 27 de outubro é o dia do recadastramento das famílias para o ano de 2013. Então, feito os avisos, então vamos então nos preparar. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, vamos fazer um pequeno exercício. Um exercício físico, mas que nos aproxima mais da nossa parte espiritual.
Vamos respirar fundo, prender um pouquinho o ar e soltar lentamente. Inspirar, soltar. Vamos esquecer por momentos os nossos problemas, as dificuldades do dia a dia e receber todo esse carinho e esse amor dos nossos queridos amigos espirituais, tão dedicadamente prepararam este ambiente para nós. Sintamos esse ambiente gostoso, sereno, harmônico. Preparemos nossos espíritos e nossas mentes, buscando receber tudo que viemos buscar nesta casa. Que possamos também aprender um pouquinho mais com a palestra de hoje, que tem um tema bastante expressivo. Chama-se Receita para Melhorar. E vai ser proferido pela nossa querida amiga Kátia. Seja bem-vinda. Essa é uma receita que eu acho que mesmo quem não gosta de cozinha gostaria de preparar também, né, Kátia? Boa noite a todos, presentes e pela internet, né? Presentes e não ausentes, não é isso? E receita é uma coisa complicada, né? Porque tem receitas fáceis, né? Quando a gente pega lá livro de receita, quem faz tricô mesmo, porque a gente fala sempre receita de comida, né? Mas quem faz tricô, crochê, borda, né? E infelizmente nós brasileiros temos muito preconceito com o homem que faz trabalhos manuais, mas na Argentina é comum os homens fazerem tricô, só para vocês saberem. Não adianta falar que é coisa da Argentina, né? Que esse é preconceito. Mas quando você pega lá a receita, tem fácil, médio, mais ou menos, né? Alta complexidade. Então receita é algo que nem sempre dá certo. Começa por aí. As receitas podem estar certíssimas, mas nem sempre nós executamos a receita da forma apropriada. Quem cozinha sabe disso, porque às vezes uma pitadinha a mais ou a menos de alguma coisa destrói a receita, né? Mas essa receita aqui, ela acaba não sendo de fácil execução, porque nós somos resistentes, né? Na verdade, ela trata da nossa evolução, daquilo, da trajetória que nós deveríamos fazer com um pouco mais de agilidade, ou de boa vontade, ou de alegria, para chegarmos à condição de espíritos puros, chegarmos à condição de Jesus. E o caminho nos é dado de várias formas. Então, o texto que foi selecionado foi retirado de um livro do José Carlos de Luca, né? Que se chama Minutos com Chico Xavier, mas na verdade se baseia num texto do João Grosso, do livro Mediunidade e Paz, que é do Chico Combatelli. E o João Grosso dá uma receita, são 11 passos, me lembrou o AA, né? O AA também são 11 passos, não são? São 10? 12, né? Eu sabia que não eram 10. Não, então, eu sabia que não eram 10. Mas eu não lembrava se era 11 ou 12. Mas são 11 passos para nós melhorarmos. Depois eu vou ler a receita para vocês. Mas é interessante que quando nós pensamos em nos melhorar, nós temos que primeiro achar que nós precisamos melhorar. Então, esse é o primeiro passo e nem sempre é o passo mais fácil. Porque é muito cômodo, muito prático na nossa vida, nós achamos que o outro precisa mudar, não é? Porque a culpa é sempre do outro, o problema é do outro, o outro que atrapalha, o outro que não sabe se comportar, o outro que não tem educação, né? Assim, o outro é tudo, né? Mas nós não. Então, para falar de receita para melhorar, é capaz da gente olhar para isso e falar assim, eu tenho que entregar para fulano, para ciclano, porque ele precisa disso. E eu sempre digo que quando nós ouvimos alguma coisa, não é o outro que precisa. Porque se sou eu que estou presente no momento em que aquilo é dito, a única pessoa que precisa ouvir sou eu. Porque se o outro precisasse ouvir, ele estaria presente.
Nós podemos até achar que ele precisa, mas ele não está convicto disso nem consciente. E muitas vezes nós achamos que o outro precisa, não porque ele não sabe se comportar ou não porque ele não é evoluído, mas simplesmente porque ele não faz o que nós queremos. Porque nós ficamos muito bem com as pessoas quando elas fazem a nossa vontade. Independentemente do que seja. Não importa se é certo, se é errado, se é cumprindo a lei divina, não cumprindo, ou se, como falou aqui no começo, se é sendo coerente ou não. O esquema está fazendo o que eu quero ou não está fazendo o que eu quero, não é assim? Porque se não está fazendo o que eu quero, já não está bom. Então ele precisa melhorar. Só que às vezes as pessoas estão fazendo o bem para ela e para os outros. E nós queremos que elas continuem conosco nos mesmos comportamentos. Né? Usando um pouco a temática, né, do trabalho de hoje, que é o esquema da dependência química, seja ela qual for, né, tem vários tipos de dependência química. Uma pessoa, para deixar de ser dependente, ela vai ter que mudar de companhia. Não é muito fácil nós deixarmos de fazer determinadas coisas com as mesmas companhias. E não é só mudar de companhia, é mudar de comportamento. Porque e mudar de ambiente, porque os ambientes favorecem determinados comportamentos. Ora, e é claro que há uma série de pessoas que não querem que nós nos afastemos delas. Então nós podemos querer mudar e o outro vai querer que nós continuemos juntos. Não para fazer o bem, mas para continuar na mesma condição. Então, querer que o outro mude, ou não querer que o outro mude, ou querer que o outro faça a nossa vontade, não significa querer que o outro evolua. Significa simplesmente querer que o outro continue conosco, fazendo o que nós gostamos de fazer com aquela pessoa. E aí tem um problema muito complexo na nossa vida, porque nós acabamos dessa forma aprisionando as pessoas. E aí é o primeiro alerta de que algo não vai bem. Que nós vamos ter que melhorar, ou que mudar, ou que rever comportamentos. Porque se nós queremos as pessoas na nossa dependência, essa não é a condição normal. Porque Deus não quer que nós dependamos dele, por mais que nós dependamos. Não é o objetivo de Deus. Deus nos cria para que nós cheguemos à condição de espíritos puros, ou seja, com total e absoluta individualidade, autonomia e liberdade. Cada um sendo responsável por aquilo que faz. É esse o objetivo da criação divina. Jesus está à nossa disposição para nos amparar, para que nós também conquistemos a nossa liberdade, a nossa individualidade. Né? A nossa meta é sermos cada vez mais autônomos. E nós lutamos muito na contramão, querendo ser cada vez mais dependentes. Porque quando nós somos dependentes, nós acabamos criando uma condição de corresponsabilidade. Então, se eu dependo de alguém, eu não sou 100% responsável pelas decisões que eu tomo, nem pelos resultados. Porque ou eu ouvi o conselho, ou eu fiz o que o outro queria, ou o outro decidiu por mim. E aí, para nós acaba ficando, para nós, né, para nós seres humanos, né, não para nós que obrigatoriamente estamos dialogando nesse momento, é muito cômodo, porque a responsabilidade deixa de existir. Porque se as coisas dão certo, legal, nós escolhemos a companhia certa. Mas se as coisas não dão certo, a culpa é do outro. Porque nós fizemos o que o outro queria. E isso vale para quando nós queremos o outro na nossa dependência. Então, quando se fala em melhorar, volto a repetir, o primeiro ponto é nós acharmos que nós precisamos mudar. Que nós precisamos melhorar. Porque se nós acharmos que nós estamos certos sempre, não tem o que melhorar. Ou será que tem muito mais do que a gente imagina? O esquema é o que nós estamos querendo ver. Porque se nós vivemos todos em sociedade, e se a sociedade não fosse uma lei divina, nós seríamos ermitões, e nós não somos, então é sinal que a sociedade é importante para a nossa evolução.
nós não estaríamos juntos com as pessoas de quem nós reclamamos tanto. Porque se nós reclamamos das pessoas que estão à nossa volta e queremos que elas tenham autonomia, que elas fiquem, né, que elas fiquem livres de nós, se libertem do nosso jugo, da nossa dependência, o nome que nós quisermos dar a isso, se nós estamos juntos com essas pessoas é porque nós temos que aprender com elas. Claro, elas também têm que aprender conosco, mas quem está reclamando é que tem que ter a mudança de comportamento. Porque se para o outro tá ótimo, o outro não tá reclamando. É quem se sente incomodado que tem que agir na transformação. Então, quando nós falamos de melhoria, nós temos que primeiro pensar, nós estamos satisfeitos com as coisas do jeito que estão? Eu percebo que pelo mundo, né, em que eu estou inserida, ninguém está lá muito satisfeito com o mundo que está vivendo. E aí, que atitude nós estamos tendo nessa mudança? Ou nós estamos querendo que tudo mude e nós continuemos na condição em que estamos? Porque as coisas mudam. No dia a dia, todo mundo está mudando. Mas será que nós estamos atentos à nossa própria transformação? Claro que nós estamos muito atentos à transformação do outro. Principalmente, volto a repetir, quando ele foge do nosso jugo. Quando ele passa a fazer aquilo que não nos convém. Ou quando ele não quer mais ficar na nossa companhia, descumprindo a lei divina. Então, realmente, nesse contexto, a gente nota que o outro está mudando. Mas será que nós notamos o quanto nós mudamos? Porque nenhum de nós pode falar que ao longo dos últimos 10 anos continua exatamente como era. E se continua, sofre daquela coisa que se chama da síndrome da Gabriela, né? Agora a Gabriela voltou à moda, né? Assim? É? Gabriela voltou à moda, e aí eu nasci assim, serei sempre assim, morrerei assim. Quer dizer, e de novo, então eu estou certíssima, porque o mundo está errado. Então, para melhorar, nós vamos ter que refletir. O mundo em que eu estou inserido atende as minhas expectativas? A resposta, de um modo geral, vai ser não. E se é não, que parcela de responsabilidade eu tenho nisso? Aí essa pergunta é desagradável. Porque a hora que eu perguntar que parcela de responsabilidade eu tenho nisso, eu já estou assumindo que eu tenho responsabilidade. Eu posso fazer a pergunta de forma mais suave. E como eu posso mudar isso? É um pouco mais suave. Mas o resultado é o mesmo. Porque vai exigir de mim uma transformação. E isso nos remete automaticamente a uma passagem de Jesus, que é o ajuda-te e o céu te ajudará. Se nós queremos melhorar, nós temos que primeiro buscar a melhoria. Buscar a transformação. E aí nós vamos receber o amparo para que isso se passe. Não adianta querer ter o amparo antes de ter a ação. Porque o amparo está aí à nossa disposição. Mas nós temos que ir ao amparo. Quando a gente tem que comprar um remédio, você tem que ir na farmácia. Ou pelo menos você tem que ir ao médico para ganhar a amostra grátis. Você vai ter que agir. Tudo na vida é ação. Nós temos que ser proativos e, de um modo geral, nós queremos ser reativos e olhe lá, porque se não precisar fazer nada, ativo nenhum, né, melhor ainda. Nós temos que começar a pensar que toda a lei divina é fundamentada na proatividade. Os benfeitores estão à nossa disposição, mas nós estamos à disposição dos benfeitores para sermos auxiliados? Eu estou à disposição, mas olha aqui, começa por aí, eu não vou mudar, eu vou continuar dizendo tudo o que eu penso, porque eu estou certa, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e olha, não adianta querer, porque eu não mudo. Isso está à disposição? Nós estamos favorecendo a ação do plano espiritual superior ou dificultando? Por quê? Eu digo e ressalto o plano espiritual superior, porque a ação de algum nível do plano espiritual nós estamos favorecendo sempre. Né? O Silvio está ali rindo, né? O esquema é de qual faixa do plano espiritual nós estamos. Eu, particularmente, não gosto da palavra mentor, né? Porque, quando eu falo mentor, vale para tudo.
Se eu me reportar a origem da palavra, já devo até ter contado isso para vocês, e muita gente deve saber disso, a palavra mentor surge no tempo que Ulisses vai para a Guerra de Troia, ou seja, mitologia grega, né, 2-3 mil anos antes de Cristo. Ulisses vai para a Guerra de Troia e ele tem um filho pequeno que se chama Telêmaco. E ele deixa um amigo dele cuidando de Telêmaco. E este amigo se chama Mentor. E ele vai orientar a educação de Telêmaco. E tem horas que ele manda Telêmaco ser bonzinho, tem horas que ele autoriza que Telêmaco seja mal criado, que Telêmaco faça isso, faça aquilo. Então o mentor é aquele que orienta. Não obrigatoriamente por bem, ele orienta. Então, de acordo com a orientação que nós seguimos, se ela cumpre a lei divina, é pro caminho certo. Se ela descumpre a lei divina, é mentor do mesmo jeito. Então, eu particularmente prefiro trabalhar com benfeitor amigo, né? Porque aí eu já deixo claro qual é o papel, né, de quem eu estou buscando ajuda. Porque, às vezes, a gente ouve o que não deve, né? Segue o conselho que não é o mais apropriado para a nossa evolução. É um mentor, se seguirmos a origem da palavra. Ah, não, ao longo do tempo isso foi mudando. Bom, mas há controvérsias. Então, vamos ficar alerta para isso. Mas Jesus, quando nos diz o buscar e achareis, e está no Evangelho de Mateus, ele diz que se nós não agirmos, as benesses não chegam até nós. E aí a importância da nossa predisposição ao cumprimento da lei divina, ou a coerência que nos colocou aqui. Não adianta querer a mudança se nós não estamos predispostos a mudar. Nós somos resistentes a mudar de opinião porque os outros vão achar que nós não temos caráter ou personalidade ou qualquer outra coisa no gênero. E daí? Se a opinião mudou para melhor e nada muda para pior, essa história de que nada é tão ruim que não possa piorar é até verdade. Mas não há, ninguém retrograda, ninguém desaprende. O que nós temos de conquista continua sendo conquista. E com isso nós vamos sempre à frente. Então não há evolução. O que há muitas vezes é desmascaramento, nós temos uma fachada de bonzinhos em determinada situação, o véu cai, a máscara cai, a gente chuta o pau da barraca e tudo fala assim, nossa, eu achei que você era tão calmo, né? Mas não é que a pessoa mudou, ela só mostrou que ela é de verdade. E todos nós nos fazemos e procuramos nos comportar, mostrando por que nós somos melhores do que nós somos, porque ninguém quer ser desaprovado. Nós temos essa preocupação em mostrar o nosso melhor lado para o outro. Mas um lado que não é tão agradável também está presente. Em determinadas situações ele vai se fazer presente. E nós achamos então que mudar de opinião é algo que vai nos desmerecer. Se nós não mudarmos de opinião, como nós vamos evoluir? Como os nossos conceitos vão avançar? Se nós não revisarmos o nosso conhecimento, como nós vamos aprender coisas novas? Todos nós fizemos lá, né, primário, ou agora primeiro fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, faculdade, sei lá, né? Vai estudando. Cada vez que a gente começa um novo curso, nós não temos que revisar os nossos conhecimentos. Quem tem uma profissão que vive fazendo estudos de aprofundamento no trabalho que realiza, não tem que revisar conceitos, isso não vai mudar de opinião. Sabe, quem é advogado, cada vez que muda a legislação ou que tem uma jurisprudência, não tem que estudar o novo. Isso é mudar de opinião. Tanto que nós mudamos de opinião, nós amamos algumas pessoas que de vez em quando nós passamos a odiar. Isso é mudar de opinião. Então o problema não é mudar de opinião, é a resistência à mudança. Porque o novo nos é desconhecido. E ser melhor do que nós somos é caminhar para o desconhecido. Porque nós não sabemos o que é ser melhor. E os exemplos que nós temos, infelizmente, nos atemorizam.
Porque se ser melhor é viver como viveu Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, né? Não vou nem falar de Jesus, né? Vou nem falar do Cristo. Será que nós estamos dispostos? Isso é óbvio que não. Eu não estou. Se vocês estão, parabéns. Eu ainda não estou tranquila para viver, né? Só para o próximo. Não dá. Eu ainda preciso viver para mim, né? Para o meu processo evolutivo de forma objetiva, direta, clara. Eu não consigo me ver só no outro. Porque quando eu me vejo no outro, eu me assusto com o que eu estou vendo e quero fugir. Porque eu vejo o meu pior lado e quero sair correndo. Porque quando eu vejo o melhor lado, eu falo assim, não. O melhor lado é fazer o que essas pessoas fizeram. E nós, em pequena escala, fazemos. Mas o ônus da vida que eles têm, nós não estamos que eles tiveram ou têm, nós não estamos preparados para ter. Então nós fazemos pontualmente, em ações bem pontuais, mas que vêm se multiplicando, que conforme nós vamos dando espaço para que essas ações se implantem, elas vão automaticamente crescendo e se desenvolvendo, e a coisa vai mudando sem que nós façamos esforço. Então vocês vêm aqui no sábado para distribuir o lanche, né, aqui? Aí gosta da turma, não precisa, nem precisa gostar de quem vai ganhar o lanche, gosta da turma, né? Encontra com o pessoal sempre muito alegre, bem disposto. Aí vem no sábado seguinte, aí vem no outro sábado, né? Quando vê, tá vindo todo sábado para fazer um trabalho que nunca se vem fazendo. O esquema é, nós temos que nos permitir arriscar naquilo que nós nunca fizemos, no cumprimento da lei. Porque no descumprimento da lei, nós podemos não ter feito nessa encarnação, mas no passado nós já fizemos tudo que nós tínhamos direito e mais um pouco. Sem contar que nessa mesma a gente vive fazendo, né? Vive pondo o pé na jaca. Então, dentro desses conceitos, o arriscar é simplesmente dar espaço para que o bem que há em nós se desenvolva. Porque nós fomos criados para sermos puros. Nós fomos criados como resultado do amor de Deus. Nós fomos criados com o objetivo de desenvolvermos potencialidades. Ou seja, nós temos tudo em nós. É só desvelar. É só desenvolver as nossas potencialidades. Está tudo em nós. Nós temos que abrir espaço para que as coisas apareçam. A casa está com a janela fechada, a porta fechada, a cortina fechada, tudo fechadinho. Para entrar a luz, você vai ter que abrir. No nosso processo evolutivo é a mesma coisa. Nós vamos ter que nos abrir ao bem que há em nós. Não é que ele não está em nós. Ele está, só que nós não sabemos ainda porque não desenvolvemos as potencialidades do bem em nós. Não é conquistar de fora, é só desenvolvermos o que há em nós por origem. E por origem, desde que fomos criados por Deus lá sabe-se quanto, né? Porque nós queremos medir as coisas em tempo. E para o espírito, a idade se mede por evolução. Não por tempo, nem por número de encarnações para nós espíritas. Então, se alguém falar assim, não, você é um espírito, né? Às vezes a gente ouve essas coisas. Você é um espírito antigo, já teve muitas encarnações. Pô, se eu sou um espírito antigo, já tive muitas encarnações e ainda estou aqui, não aprendi absolutamente nada, e a coisa está feia, estou muito preguiçosa, né? Porque então eu prefiro ser um espírito jovem, que estou começando a minha trajetória com o maior bom ânimo, né? Animadíssima, feliz, caminhando. Porque se a gente vai pensar que, não, mas eu já tive 50 encarnações, gente, o que é 50 encarnações para um ser imortal? O que são 50 mil anos para um ser imortal? Nós temos toda a imortalidade. É muito complicado esse conceito. Nós medimos tudo em segundo, em minuto. Quem gosta de Fórmula 1, né, é de milésimo de segundo, né, assim, né, e em altíssima velocidade. Não. Para evoluir, nós temos que ir devagar. Porque para essa melhoria tem que haver a conscientização da mudança. E tem que haver o aprendizado. Muitas vezes as coisas se resolvem na nossa vida e nós não sabemos nem como.
Houve aprendizado? É claro que não, porque se eu não sei como foi resolvido, eu não aprendi absolutamente nada. Então eu vou ter que passar pela situação de novo, mas eu presto atenção. O esquema é só prestar atenção. Mas nós prestamos na vida do outro, no trânsito, nas notícias desagradáveis, né? Uma novela, que é ótimo, adoro ver novela. Não tem problema não, se distraia com a novela, mas não transforma a novela na sua vida, né? Nós temos que tomar alguns cuidados. Temos direito a lazer, temos direito a tudo isso, mas nada disso é a nossa vida. A nossa vida é o nosso desenvolvimento. É a nossa conquista, é o nosso descortinamento das nossas potencialidades. Essa é a nossa vida. O resto é acidente de percurso. E aí a gente percebe que nós não podemos criticar a forma como o outro está evoluindo. Porque ele está evoluindo da forma que ele pode. E tudo que ele faz que nós achamos erradas, um dia vai ser aprendizado para ele, é conquista. Tudo bem, tem gente abusando do direito, de repente, na nossa opinião, né? Cada um de nós, às vezes achamos que está abusando do direito de criar experiência, né? Mas não tem problema, nós não sabemos o que nós fizemos no passado, não lembramos, pelo menos, não neste momento, do que nós fizemos para adquirir as experiências que temos hoje. Cada um evolui como pode, cada um faz a sua trajetória, o seu melhoramento da forma que pode. E, infelizmente, muitas vezes, na tentativa de melhorar, nós podemos até, num primeiro momento, ter algumas posições que podem nos levar a achar que tudo deu errado. Porque o nosso foco está muito na vida material e na vida imediata. Se nós pensarmos a longo prazo, tudo isso muda. Então, nós vivemos num mundo onde o sucesso deve ser conquistado sempre. E o sucesso que é? Dinheiro, posses, não é isso? Esse é o sucesso que nós vemos. Então, alguém que abra a mão de um ótimo emprego só para fazer o que gosta, para nós, muitas vezes, é um perdedor. Mas a pessoa pode estar investindo exatamente nesse ganho de qualidade, para ter tempo de fazer coisas que ajudem na sua evolução. Ou seja, ela está buscando e logo ela vai achar. Nós sempre achamos, o problema é o que nós buscamos. Tem aqueles ditadinhos, né? Quem procura pelo em ovo acha, né? A gente acha, o esquema é o que nós buscamos. Porque se o nosso investimento é na nossa transformação, automaticamente nós vamos conseguir nos tornarmos e evoluirmos e nos tornarmos melhores a cada dia. Espiritualmente falando, se o nosso foco é apenas a vida material, nós podemos nos frustrar terrivelmente. Porque para um ganhar, muitos vão perder. E não é todo mundo que ganha sempre. E na vida espiritual não existe a derrota. Existe a conquista de experiências. Por maior que seja o descumprimento da lei divina, vai virar experiência. Ou seja, lá na frente vai virar bem, vai virar cumprimento, porque virou aprendizado. Nós não podemos nos martirizar porque nós descumprimos a lei divina. Nós temos que ver que aprendizado nós podemos tirar daquilo que socialmente se chama de erro. O erro não existe. O que existe é o descumprimento da lei. Trazendo isso para a vida civil, né? Nosso advogado lá, né, Sidney? É Sidney, né? Descumpriu a lei, pode ir preso, pode pagar a multa pode variar de 50 centavos a milhões. Tá aí, temos 3 operadoras de telefonia que não cumpriram o que precisava cumprir, que não podem comercializar planos. Tem gente achando que é uma injustiça. Depende de como você olhe. Claro, eu estou sendo afetada, tá bom, então é justiça porque eu estou sendo afetada? Se eles investissem, a gente estaria sendo afetada. É tudo uma questão... Uau! Corneteiro. Então, quem está na internet não sabe o que é, né? O aparelho de som aqui começou a apitar. Plim, parece aquelas cornetas do Rintintim. Então, a
a lei, quando é descumprida, vai gerar instrumento de correção. A grande vantagem da lei divina é que tem atenuante. Se a nossa intenção é melhorar, isso já atenua muito o pepino que nós arranjamos. Porque nós estamos tentando melhorar. Agora, se a minha tentativa é de continuar como eu sou, porque eu estou certa, a atenuação é bem menor. Né? Fala-se muito em resiliência, que é uma palavra muito complicada, porque resiliência vem da resistência dos materiais, né? E isso hoje é aplicado em RH e eu fico assim, às vezes, meio assustada, né? Porque nós não somos materiais, né? Dá uma impressão estranha, assim, né? Esse material aí não está muito bem resiliente, né? Porque, inclusive, o espírito é imaterial, então não é material mesmo, né? Mas a resiliência é a capacidade de resistir a condições adversas. Gente, como nós somos resilientes, é uma coisa incrível, né? Mais do que resistentes. Porque as coisas complicam, as coisas complicam, a gente continua não mudando de opinião, né? Vamos ser mais flexíveis, mais maleáveis, mais tranquilos. Vamos deixar que as coisas fluam no tempo delas. Sem pressa, porque não adianta ter pressa. Não adianta medir milésimo de segundo, porque a vida espiritual não se mede dessa forma. E o tempo é uma convenção. Porque o tempo na Terra é um, na Lua é outro, em Marte é outro, ou seja, dia de 24 horas com 60 minutos e 60 segundos é só aqui. Fora daqui, não é assim? Já mudou tudo. Então nós estamos medindo pelo relógio errado. Vamos ver qual é o planeta do sistema solar, eu não sei, não tenho a menor ideia, que é mais lento no tempo. Deve ser o que está mais longe do Sol, é isso? Pela lógica deve ser isso, né? Eu não sei, alguém sabe? Eu não sei também. Sei lá, seu tamanho, se é mais longe do Sol, não importa. Vamos pegar o tempo desse planeta mais lento possível, né? Tem lá os cometas, né? Que levam 200.000 anos para passar no mesmo lugar. Vamos pegar essas coisas e usar então isso como nosso tempo. Porque pelo menos nós vamos fugir dessa condição de continuarmos resistentes à mudança, né? E aí, antes de chegar aqui na receita do João Grosso, eu quero lembrar vocês de uma questão que tem no Livro dos Espíritos, que é a 919A, de Santo Agostinho, aonde ele nos dá a receita da mudança. Espírita fala muito em reforma íntima, e reforma é uma tragédia, porque às vezes a gente quebra tudo e não muda nada, né? Não é assim? E às vezes ainda larga as paredes arrebentadas porque o dinheiro acabou, não dá para acabar a reforma. Então, em vez de pensar em reforma íntima, vamos pensar em transformação moral, né? Mas Santo Agostinho nos dá aqui a receita da reforma íntima. E ele dá umas dicas muito legais. Ele diz o que ele fazia. E ele fala assim, que toda noite, antes de dormir, eu me perguntava. E aí vem uma série de informações, mas eu gosto muito de pensar nisso. Toda noite, antes de dormir, eu me perguntava. Né? Nós não precisamos perguntar toda noite antes de dormir, porque não vai ser muito agradável, o sono não vai ser muito confortável. Né? A gente pode começar a perguntar uma vez por ano. Pode escolher o dia do aniversário, pode escolher um dia antes do aniversário, pode escolher um dia depois, porque a gente já fez a festa mesmo, já tá, né, já comemorou, não vai ficar, porque se a gente começa a fazer muita pergunta antes, pode ficar com vergonha de comemorar o aniversário, né? Então, deixa pra fazer depois. Primeiro você comemora, faz a festa, não tem problema. Depois se pergunta. Ou então no dia 2 de janeiro, porque assim também se aproveita a virada do ano, aproveita o Réveillon, né? Tira férias, faz, né? E ele começa assim falando, olha, eu me perguntava se tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Essa era a primeira pergunta dele. Bom, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Só essas duas perguntas já são complicadíssimas. Para quantas pessoas nós buzinamos no trânsito? Para quando nós andamos no transporte coletivo, quantas cotoveladas e pisões nós distribuímos, quantas caras feias nós fizemos. Isso é gente que tem coisa para reclamar de nós. Quantos cotovelinhos ficaram assim na hora de entrar no metrô, para ter espaço? Quantas vezes as pessoas tiveram que nos pedir licença porque a gente estava com aqueles foninhos de ouvido, ouvindo música bem alto para não pegar o barulho ambiente, e irritamos o outro?
Este é um problema. Quem já teve que pedir licença para o povo que fica com aqueles coisinhos no ouvido, sabe o que eu estou falando. Você pede, você grita, você cutuca e te xingam. Não pode pedir com jeito? Vocês nunca passaram por isso? Eu já passei. E olha que eu não falo baixo, então vocês imaginam a hora que eu falo assim, dá licença, pela 5ª vez. Né? Já, minha avó já está assim, eu estou na Estação Paraíso, lá na Sé, no centro de controle da São Joaquim, os caras do centro de controle estão me ouvindo, né? E a pessoa não ouve. Se nós proporcionamos esse tipo de angústia, né, para o outro, ou despertamos tanta agressividade no outro, quanto é capaz de nos cutucar, nos arrancar da frente para a gente poder passar, para a pessoa poder passar, será que essa pessoa não tem algo para se queixar da gente? Se eu tiro o meu carro da onde ele está, sem olhar se vem vindo gente, se não vem vindo gente, se vem que eu estou dirigindo. Eu não tenho uma coisa, tem um acessório atualmente nos carros, que deve estar custando muito caro, porque o pessoal não sabe usar, deve ser acessório, que se chama seta. Estou exagerando? Deve ser um acessório que custa fortunas, e deve estar vindo um monte de carro chique de fábrica sem este acessório, porque virou opcional de luxo. Motorista que sinaliza o que vai fazer está cada vez mais de luxo. É para nós ficarmos alertas. Eu não estou criticando, eu estou fazendo um alerta para nós mesmos. Nós lembramos que nós temos um negocinho lá no carro para avisar que a gente vai. Põe a mãozinha para fora, isso ainda existe. Essa sinalização não é antiga, é sinalização. Você vai entrar para a direita, você faz assim. Você vai entrar para a esquerda, você põe a mãozinha para fora. Além de ligar a seta, é óbvio. Pedestre só por quê? Agora, a faixa de segurança é do pedestre, ele resolve atravessar fora da faixa em qualquer lugar e você tem que parar o carro. E não estica a mãozinha. Tudo bem, gente, eu não estico a mãozinha mesmo, porque eu me sinto um horror estender a mãozinha assim. Alguém já estendeu a mãozinha? Mas isso é horrível. A hora que você faz assim com a mãozinha, já é horrível. Eu não consegui ainda estender, eu tentei estender a mãozinha, mas eu me senti uma palhaça. Eu encolhi a mãozinha. Como eu não sou uma pessoa que me vista de cores discretas, eu acho que todo mundo está me enxergando. Então eu já acho que estão me vendo outra vez. Vamos pelo menos atravessar na faixa. Lembrando que é a faixa onde não tem semáforo, porque é que tem semáforo, tem que esperar o farol fechar. Mas não, porque agora a faixa do pedestre é a rua toda. Tudo bem, tem motorista que não respeita nada, mas tem pedestre que também não respeita nada. E nós somos, quem tem carro é as duas coisas. Quando está numa condição, esquece da outra. Vocês já notaram? É um esquema de amnésia, assim, de memória seletiva, uma coisa incrível. Tudo isso, você vai falar assim, nossa, mas que absurdo. Não, só tem a ver com esses dois primeiros questionamentos de Santo Agostinho. Olha, eu faltei ao cumprimento de algum dever? Se eu não usei a seta do carro, eu já faltei ao cumprimento de um dever. Eu faço isso, não deveria. Mas se eu estou falando no celular e dirigindo, eu também estou faltando ao cumprimento do meu dever. É difícil achar quem não faça isso, né? Isso não me justifica, mas a maioria ainda faz. Nós temos. Quando a gente para pensar, todo mundo comete, vocês percebem? Aquilo que a gente chama de erro, tudo muito parecido. Aqui, se eu gozei da mãozinha, ninguém teve coragem de dizer que estende a mãozinha, né? Então, somos o quê? Uns 30, 20, 30, quantos tem aqui? Mais ou menos? 45, olha. É uma estatística, não é? A outra pergunta é, alguém tem motivo para se queixar de mim? Bom, com essas coisas, essas brincadeiras que nós fizemos aqui, nós já arranjamos reflexão. Por isso que eu falei, não façam isso todo dia. Não é recomendável a nós. Podia ser ótimo para Santo Agostinho, mas para nós ainda não dá. Primeiro porque nós vamos todo dia responder achar as mesmas respostas e os mesmos motivos. Vai desiludir. Faz uma vez por ano, né? E vai com jeitinho. E aí Kardec, e ele vai, leiam essa questão. É
uma das questões mais longas, uma das respostas mais longas do Livro dos Espíritos, porque a receita é detalhada. Aí, para completar, Kardec ainda faz um comentário ao final e diz assim: a forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que a máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Uma coisa é nós definirmos, outra coisa é nós questionarmos. Né? E aí ele fala assim: ela exige, ou seja, a forma interrogativa, respostas categóricas, por sim ou não, ou seja, não tem mais ou menos, não tem aquela história, não, sim, mas, esquece o mas. É sim ou não. Porque se eu vou ter justificativa para o meu comportamento, como eu dei aqui, aí eu ainda falo no celular dirigindo, mas muita gente também faz isso. Ou seja, eu estou me desculpando pelo comportamento do outro. Esquece, você ainda faz? Faço, ponto. Não justifica. Porque se é errado para o outro, é errado para mim. Porque se eu tenho justificativa até do outro, o outro também tem. Por que vale para mim e não vale para o outro? Estamos juntos em sociedade para construirmos um mundo melhor para todos. E aí, os 11 passos do João Grosso. 10 gramas de juízo na cabeça. Gente, 10 gramas é grande já, né? Já está pesadinho assim, né? De vez em quando a gente não quer ter nenhuma, né? Serenidade na mente. Serenidade, quem é sereno não tem pressa, não é agitado, não se incomoda com o comportamento ali. Gente, é sereno. Ou seja, é equilibrado, tem aquele tipo de vida que não nos agrada, porque não tem emoção. Não é? E ele compra equilíbrio nos raciocínios. Realmente, eu não vou retrucar. Estou sendo equilibrado. Ah, não, mas... Vocês percebem que o tom muda, né? A gente toma uma decisão num tom, a hora que a gente vai refutar, o tom muda. Acabou o equilíbrio. A primeira posição foi sempre de equilíbrio. A refutação acaba com ele. Pureza nos olhos. Pureza nos olhos significa nós olharmos o outro e não vermos defeito. Vigilância nos ouvidos. Se a conversa não é agradável, eu não vou, não é que eu não vou participar, eu não vou ouvir. Porque eu vou estar descumprindo a lei, eu vou entrar naquilo que o Santo Agostinho falou aqui, ó. Eu faltei algum cumprimento, ao cumprimento de algum dever, maledicência é faltar ao cumprimento do dever da caridade e da benevolência para com o próximo. E a maledicência, às vezes, a gente não participa diretamente, mas escuta porque tem que saber o que está acontecendo. Né? Interruptor na língua. O João Grosso é ótimo, eu adoro o João Grosso. Interruptor na língua. Minha mãe costuma dizer que se a língua tivesse osso, ia ser muito engraçado ver o pessoal com a língua na tipóia. Né? Quando ela falar isso, às vezes a dela também merece para tipóia, então não é mais, né? Amor no coração. Olha, se nós conseguirmos todo o anterior, amor no coração é mais fácil. Né? Serviço útil e incessante nos braços. Simplicidade no estômago. Nós estávamos conversando aqui antes, eu sempre esqueci teu nome, desculpa, com a Cláudia, eu estava conversando aqui com a Cláudia antes. O quanto deve ser horrível a gente poder ver comida, ter comida e não poder comer. Vai fazer simplicidade no estômago, porque vai chegar mais, você vai comer qualquer coisa, né? O que aparecer na frente você come, deixa de ser exigente, né? Boa direção nos pés. Os pés não nos levam a lugar nenhum, nós é que levamos os nossos pés a algum lugar, para onde nós estamos caminhando. Um diário em temperatura de boa vontade. Eu adoro o ditado popular, de boa vontade o inferno está cheio, né? O inferno não existe, mas que de boa vontade, a boa vontade não está levando o mundo muito longe, não está mesmo, né? Nós estamos precisando então de começar a ter má vontade.
Porque quem sabe se tiver má vontade, vai tentar transformar em boa atitude. Porque a lei divina, como eu disse lá no começo, é uma lei de proatividade. A vontade só não significa absolutamente nada se não houver a ação. Vai ter que ter a atitude de transformação de si próprio para poder afetar o mundo. Então, se nós melhorarmos, o mundo vai ficar ótimo. Basta que nós mudemos o nosso olhar sobre o comportamento do outro. E mudemos o nosso olhar sobre o nosso comportamento. Vamos inverter. Aquele olhar que eu tenho sobre o comportamento do outro, eu tenho que passar para mim. Vocês vão falar assim, mas isso é muito desagradável. Mas pode ser a forma de nós pararmos, de nós mudarmos o olhar sobre o outro para melhorar o olhar sobre nós. Nós temos que desenvolver um olhar no bem. Porque cada vez que nós falamos do mal, ou seja, da inexistência do bem, do descumprimento da lei divina, nós fortalecemos aquilo que nós chamamos de mal. Para fortalecer o bem, nós vamos ter que falar no bem. Nós vamos ter que agir no bem, pensar no bem. Não falar do que é desagradável. Nós temos que tirar da nossa conversa as coisas desagradáveis. E se formos falar do que é desagradável, vamos fazer piada, então. Vamos rir de nós mesmos. E é fácil, vocês viram aqui, eu contei um monte de história, vocês estão me dando risada, não é fácil. É fácil rir da gente mesmo? Claro que não, exige que a gente acabe com uma, que a gente tente, acabe não, porque a gente não acabou ainda, né? Que a gente tente acabar com uma coisa que chama orgulho. Porque toda vez que nós não rimos de nós, é porque nós estamos nos levando muito a sério. E nós precisamos parar de nos levar a sério. Não é também levar a vida, né, na valsa, não é isso. É simplesmente ser realista, viver a vida como ela deve ser vivida, aproveitando os momentos que nós temos de realinhamento conosco mesmos. Não é com o outro, não é com a lei divina, é conosco, com o nosso processo evolutivo. Se nós estivermos focados na nossa transformação moral, nós não vamos estar sendo egoístas, porque nós vamos melhorar a vida do outro. Mas se nós continuarmos resistentes, nós estamos sendo extremamente egoístas. O recado, é claro, de João Grosso, vocês viram aí, de Jesus, de Santo Agostinho, todo mundo fala a mesma coisa, de formas diferentes. Mas o recado é sempre o mesmo. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 781, que trata da lei do progresso, diz que nós não conseguimos impedir que o progresso se faça, mas que nós conseguimos atravancar o seu desenvolvimento de uma forma fantástica. Vamos deixar fluir. Vamos deixar o progresso se fazer. Obrigada, gente. Beijo grande. Bom, pessoal, a receita Cátia já deu, né? É muito simples, mas acho que todo mundo aprendeu. Agora, como a Cátia disse, é uma hora de a gente ter uma reatividade, fazer as perguntas, tirar as dúvidas, fazer um comentário sobre o tema. Quem se habilita? Cátia, só uma frase que a gente se ouve hoje, principalmente em família, no trabalho. Eu sei que estou certo, você é que tem que melhorar. Mais a gente porque é cômodo, é confortável para a gente achar que nós estamos certos. Mas às vezes eu falo assim, pergunta para o outro qual é a frase preferida dele, ou se ele acha que ele está certo. Porque a gente fala assim, o outro é difícil, o outro é insuportável, o outro está errado. Se eu vou perguntar para o outro o que ele acha, se ele acha que nós estamos certos, se nós somos fáceis. Primeiro, o que é ser difícil? Todo mundo que não faz a nossa vontade é difícil. Então eu estou certa, porque você não está fazendo a minha vontade. Mas será que o outro também não gostaria de ter a vontade dele feita? Será que ele também não acha que ele está certo? Quando todo mundo acha que está certo, ninguém vai chegar a acordo nenhum. Ah, não, mas eu estou certa mesmo e não abro mão. Gente, olha a resiliência, né? Pegando a palavra da moda, ainda é da moda, né? Vamos ser mais flexíveis. Olha, eu até estou certo, mas
Se isso for fazer com que eu pare de brigar tanto, deixa o outro fazer a trajetória evolutiva dele, como ele está conseguindo. Vamos cuidar da nossa. E se eu não estou certo, eu não tenho mais o que evoluir, então todo mundo errado. Eu tinha que estar em outro mundo, porque não é aqui meu lugar. Nós vivemos num mundo onde todo mundo acha que está certo, como disse o Luiz. E esse é o nosso maior problema atualmente. Porque se todo... tem uma frase do George Patton, que foi general na Segunda Guerra Mundial, e no final da guerra, ele que acabou retirando da Europa todo o pessoal que apoiava a Alemanha. E ele diz que quando todo mundo está pensando a mesma coisa, alguém não está pensando. Só isso, né? Enquanto vocês pensam, chegou aqui uma mensagem, uma pergunta na internet, é do Dalmo Paulo, no tema Receita para Melhorar. A mensagem: boa noite, Kátia. Qual receita você sugere para uma depressão na qual ficamos sem vontade de levantar da cama? Eu não sou médica, né? Primeiro, alguém que tem depressão nessa condição tem que procurar um profissional de saúde, né? Este é o primeiro ponto, né? Mas, usando um pouco o que Jesus nos traz, o que nós temos que pensar é qual é a origem da depressão. Por que ela se instalou? E toda depressão começa com uma pequena insatisfação, que vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai sendo fortalecida pela própria insatisfação. A insatisfação gerando a insatisfação e aumentando o processo. Ou, muitas vezes, e essa insatisfação pode ser originada naquilo que o Luizinho colocou, de que eu estou certo e ninguém aceita que eu estou certo. Então eu fico insatisfeito porque eu estou certo. A receita para qualquer problema que nós tenhamos, físico, emocional, psicológico, espiritual, está na mudança de comportamento. Nós temos que agir na causa. Nós normalmente, falei, tem que procurar um profissional de saúde, vai agir de um modo geral na consequência. A causa só nós podemos acessar através da receita de Santo Agostinho. Questão 919A. Vamos pôr a receita em prática. Parando no sim ou não, como nos recomenda Kardec, não dando a desculpa depois. Porque a resposta vai nos mostrar o que precisa ser feito. Se nós vamos fazer, a escolha vai ser nossa. Mas se nós nos predispusermos a fazer, nós vamos ter toda a sustentação do plano espiritual superior para nos ajudar a vencer a dificuldade. Porque a insatisfação tem que funcionar como ferramenta motivadora de transformação. E não como ferramenta de inatividade ou de desilusão. Todos nós temos que ser insatisfeitos com aquilo que somos, para podermos melhorar. Porque senão nós nos acomodamos, e se eu estou sempre certo, eu não tenho mais o que melhorar, eu já estou no topo. E nós estamos vivendo cada vez mais uma sociedade de pessoas insatisfeitas. Então, e a depressão, eu entendo, eu não sou da área de saúde, mas o que eu já li a respeito, o que eu vejo das pessoas que têm depressão, em níveis os mais diversos, tem sempre uma insatisfação muito grande por trás disso. E essa insatisfação pode ser consigo ou com o meio em que está. Não adianta querer mudar o meio, é mais fácil agir na gente do que no meio. De depressão eu entendo. E realmente tudo que você falou tem a ver. Mas quando você chega no estado de depressão, de ficar na cama e não ter reação, o teu físico já foi muito afetado. Então o primeiro passo realmente é procurar um profissional da área médica e ser medicado. Porque só o remédio te dá a condição de vencer o resto. Sem esse remédio você não consegue sair desse estágio depressivo de ficar na cama e de reagir para fazer o resto. Obrigada, senhora. E o que a gente não pode esquecer também, né, é que nós vivemos num mundo onde nós usamos as palavras de forma às vezes complicada, né? Uma pessoa às vezes está tristonha e ela já diz que está deprimida. Nós vamos dar um pouco de cuidado com isso. A depressão é uma coisa muito séria, né? E precisa realmente de ação médica. Tristeza
é completamente diferente de depressão. A gente está cansado, diz que está estressado. Cuidado, estresse também é doença. Nós atraímos doença, às vezes, para nós. Às vezes a gente não quer sair da cama de preguiça. Eu falo por mim, tem horas que eu não quero sair da cama de preguiça, eu quero dormir. Eu não estou dizendo que é o caso do Dalmo, por favor, não me leve a mal. Mas, às vezes, a gente vai assim, estou deprimida, eu não quero sair da cama. Não, você está com preguiça. Você não está com depressão. Eu falo por mim mesmo, porque tem dias que eu não quero sair da cama. Então, são cuidados aí para a gente tomar. Agradecendo ao Dalmo a participação. E após a palestra, a Kátia vai estar aqui à disposição para mais perguntas, então. Obrigada, gente. Beijo grande e lembre-se, nós encontramos o que nós buscamos. Beijinho. Celular. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, depois de tanto receber, vamos unir os nossos melhores sentimentos para retribuir um pouquinho, podendo doar um pouco dos melhores sentimentos que possuímos. Vamos fazer as nossas vibrações. Um mundo melhor, pessoas melhores. Vivemos em primeiro lugar por aqueles que estão passando dores físicas tão difíceis para nós encarnados. Aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nos hospícios, nos orfanatos, nos asilos. Vivemos. Vamos brigar por aqueles irmãos que estão largados às ruas, sem agasalho, sem um teto, sem um alimento. Vivemos por aqueles que, infelizmente, estão passando pelos dramas, direta ou indiretamente, ligados aos problemas da dependência química, que tanta tristeza e tantos fatos tristes acarretam. Todos nós temos conhecimento de alguém, um parente, um familiar, um conhecido, que está passando algum tipo de drama ou dificuldade, seja física, mental e espiritual. Vamos imaginar essa pessoa envolvida por uma luz brilhante de paz, amor, harmonia e saúde. Vibremos. Por fim, vamos vibrar por esse nosso planeta, essa terra maravilhosa que foi com tanto carinho e tanto amor preparado pelo nosso Pai, e hoje é tão sabiamente regida pelo nosso querido Jesus. Vamos envolver essa nossa terra em uma luz azul de paz e harmonia. Enfim, meu Pai, onde houver uma dor, uma lágrima e sofrimento, que a vossa misericórdia esteja presente. E humildemente pedimos permissão a Ti, meu Pai, e a todos os nossos queridos amigos espirituais que estão aqui, para encerrarmos esta etapa das nossas atividades. Pedimos permissão a Emmanuel para usar as suas palavras. Amado Pai, abençoa-nos. Estendei sobre nós as vossas mãos compassivas, em tua infinita bondade, para que possamos te perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas, no dia a dia das nossas experiências, agora e sempre, que assim seja.